Tá bom, questãozinha interessante aqui, com meio assustadora, né? Porque já pergunta o número máximo de lutas necessárias para se conhecer o campeão. E daí as pessoas já ficam com medo da análise combinatória, sendo que nem é, né? Só porque tu tem que contar não quer dizer que tu tem que ser um gênio da análise combinatória para resolver as coisas, né? Bom, 10 atletas, um campeão, não há empates e perder 3 vezes é eliminação. Então, a gente já tem, como não há empates, cada luta, tudo maiúsculo, cada luta é uma vitória e uma derrota. Claro, né? Ou o cara ganha ou o cara perde. Todos os lutadores vão perder 3 vezes, menos o campeão, né? Porque aquele que perder 3 vezes deve ser eliminado. Ok. Então 9 lutadores vão perder 3 vezes. 27. Se tem 27 derrotas, se tem 27 derrotas, tem 27 vitórias e, portanto, tem 27 lutas. Só que agora tem uma questão. A gente sabe que cada um já perdeu 3 vezes. A diferença é, quantas vezes o campeão pode perder? O campeão pode perder ou 0, ou 1, ou 2. 3 ele não pode perder. Então, essa é a análise combinatória que tu tinha que fazer. Em algum momento, tu tinha que pensar quais são todas as possibilidades desse torneio acabar. O campeão pode perder ou 0, ou 1 ou 2. Não tem uma terceira opção. O resto, quem não é campeão, não decide quantas, quantas lutas serão necessárias. Só o campeão decide. O quão bem ou mal o campeão tiver no dia vai ser o que vai decidir quantas lutas vão acontecer. Então, se o campeão perder 0 vezes, vão ser 27 lutas. Se o campeão perder uma vez, vão ser 28 lutas. Se o campeão perder 2 vezes, vão ser 29 lutas. É isso. Aqui não tinha, na verdade, muito segredo. Só tinha que pensar como que tu ia chegar nisso aqui. Era isso que tu tinha que perceber. No início eu até pensei, eu fiz várias coisas, eu fiz, e se esse cara ficar 2/2, esse 2/2, esse 2/2, 2 vitórias, 2 derrotas, depois cada um ganha, não tem muita diferença, sabe? Eu tentei resolver até mais geometricamente, assim, que vem aqui e faz um polígono de 10 lados, e daí esse ganha desse, cada um tem uma derrota, tu pode tentar resolver. Tem uma questão interessante até que é dos apertos de mão, que tem uma resolução geométrica interessante, mas tu não precisa ir longe aqui para resolver essa aqui, é basicamente isso, a resposta é 29, né? O problema é que às vezes tu não percebe isso aqui. O 29 é simplesmente o número maior que tu achou, né? E tu não... Tudo bem tu não entender a questão e acertar. Na verdade não é tudo bem, mas na prova até vai, né? Mas o problema é que quanto menos tu entender, né? Menos chance de tu acertar na hora. E menos chance de tu ter o conhecimento, que é meio que o que importa, né? Muitas vezes, para algumas pessoas. Então, tu entender que o 27 é esse cenário e o 29 é esse cenário. Eu lembro que me inculcou muito quando eu não achei o 1. Quando eu não achei... Como é que você achava 28? Eu fiquei na dúvida. Basicamente era quando tinha essa situação intermediária do vencedor perder uma vez. Tem uma coisa que é interessante que às vezes a gente já meio que vê isso em outras situações, que é numa melhor de alguma coisa, né? Numa melhor de X. Uma melhor de 1. Uma melhor de X, por definição, eu acho, vou chutar uma definição, é quando tu ganha, tem X partidas, tu ganha metade mais meio.
É isso que te faz campeão de uma melhor de X. Então, se é uma melhor de 1, tu tem que ganhar metade mais meio. Então, tu tem que ganhar uma. Se é uma melhor de 3, então tu tem que ganhar 3 meios mais meio, que dá 2. Uma melhor de 5, tu tem que ganhar 5 meios mais meio, que dá 3. Tem até um padrão de PA. A melhor de X vai de 2 em 2. E a melhor de... Claro, né? Porque é uma função... Sendo uma função desse tipo, é claro que tem um padrão de PA, né? Mas esse aqui vai mudando de 1 em 1. E aqui vai mudando de 2 em 2. Né? Por que as MDX são interessantes? Numa melhor de 5, por exemplo, também importa o número de vezes que o campeão perde. Quem já viu, sei lá. Na final de xadrez não é exatamente um bom exemplo, porque xadrez você tem que jogar com o mesmo número de vezes de brancas e de pretas, né? Mas, no caso são 12 partidas, se alguém pontuar 6,5, já é o campeão, porque o outro só pode pontuar 5,5 ou menos a partir desse momento. Então, tecnicamente, só precisa de 7 partidas para definir uma melhor de 12, por assim dizer, né? Uma MDX de números pares, a definição também seria a metade mais meio, na verdade, né? Daí, como é que tu definiria aqui? Tu define o campeonato metade mais meio, né? Aí teria que ver como é que é a pontuação do jogo que tu está analisando, né? Mas, vamos, por exemplo, aqui da MD5. 5 partidas. Tem o A e o B. Esse aqui ganha uma. Esse aqui ganha uma. Esse aqui ganha 2. Ou melhor, vou fazer diferente. Digamos, esse aqui ganha 2 e esse aqui 3. Em outro caso, esse aqui ganha uma e esse aqui 3. Outro caso. Esse aqui ganha 0 e esse aqui 3. O que dá pra ver aqui? Uma melhor de 5, tá? Uma melhor de 5, o vencedor sempre vai ter 3 vitórias. O vencedor vai ter 3 vitórias. É isso. Vitórias. O que define quanto mais ou quanto menos uma competição de melhor de X vai durar é quantas o perdedor vai conseguir ganhar, porque o número de vitórias do perdedor varia numa melhor de 5, por exemplo. Numa melhor de 5, um perdedor pode ganhar 1, 2 ou 3. 0, 1 ou 2. O vencedor sempre vai ganhar 3. Não tem o que fazer. Numa melhor de 7. Uma melhor de 7. Quando tu ganha 4, tu é o campeão. Se for 4-0, tu já é o campeão com 4 partidas. Agora, numa melhor de 7, se tu perder 3, tu ainda pode ser o campeão ganhando 4. Aí vai ser 7 partidas. Ou seja, aqui é interessante entender, por que eu fiz todo esse raciocínio aqui? Aqui é interessante entender que essa questão, ela tem... Interessante entender por que o campeonato pode acabar com 27, por que ele pode acabar com 29, por que ele pode acabar com 28, por que ele não pode acabar com 30 e 31. É literalmente impossível. Porque o vencedor teria que perder uma a mais, ou 2 a mais. E não tem como o vencedor, por definição, perder 3 ou 4 partidas.
senão ele não seria o vencedor. Então, é uma ideia interessante tu entender, claro, né? Durante a prova tu vai ter que ver se tu vai ter tempo para entender, varia muito conforme o tempo da prova que você está fazendo, varia muito conforme a tua necessidade, né? Não vamos ser ingênuos, né? Mas, cara, quando você está fazendo um exercício, tu entender o que está acontecendo nesse exercício é chave, porque, cara, tu consegue fazer o raciocínio ali, esse raciocínio até aqui, esse raciocínio aqui, e, cara, tu vai acertar a questão. Na verdade, tu não faria esse aqui, né? Tu entenderia, tá, eu preciso que o cara perca o máximo possível, mas como é que funciona às vezes? Às vezes tu não entende como é que tu chega no 28, por exemplo. Pô, mas como é que o cara vai... Tu sabe chegar no 27 e sabe chegar no 29. Mas às vezes tu não sabe chegar no 28. Como é que seria o intermediário? Será que os perdedores importam? Será que um perdedor tem que ganhar do vencedor uma vez a mais? É uma coisa que tu tem que analisar porque para tu compreender de verdade como é que funciona esse campeonato. Porque se tu só sabe fazer a questão, beleza, mas tu não retirou tudo que a questão tinha e tu saiu com uma dúvida. Daí a ideia porque os livros eles não vão te explicar tudo, né? A teoria do livro não vai te explicar exatamente como funciona tudo. Tu vai ter que raciocinar na hora que tu bater o olho nisso aqui. Então, tu entender, por exemplo, o funcionamento de uma melhora de X, tu entender que uma melhora de 5 pode acabar com 5 partidas, com 4 partidas, com 3 partidas. Ah, interessante. Essas são as 3 possibilidades de melhora de 5? Sim. O perdedor ou ele ganha uma, 2 ou 0. Então, não tem uma outra opção. Isso é interessante, inclusive, até para questões mais difíceis, né? Que no futuro vão exigir que tu faça composições com essas informações, né? Então, tu entender que, por exemplo, numa melhor de X, o que importa é quantas o perdedor perde. Nesse exemplo aqui, o que importa é quantas o vencedor perde. Não, calma. Os dois exemplos são iguais, no caso. Os dois exemplos eles não são iguais, mas eles têm a mesma frase final, digamos assim, né? Que é, importa quantas o perdedor perde. Aqui importa quantos o perdedor perde. Né? É que aqui tem mais de um perdedor, eu me confundi. Mas, aqui importa quantos o perdedor perde. Quantas o vencedor perde. E aqui também, importa quantas o vencedor perde. Tem esse padrão parecido de... Se o cara perder 0, 1 ou 2, vai ter mais partidas, mas ele vai continuar ganhando e o número de vitórias é fixo. Aqui é interessante que o número de vitórias é fixo. Aqui, o número de derrotas dos perdedores é fixo. Aqui, o número de vitórias do campeão, que é fixo. Interessante entender essas coisas porque tu realmente está entendendo o que está acontecendo. Tu não está simplesmente, sabe... 27, sabe? 9 vezes 3, 27. Mais 2, 29. Ah, nem sei de onde eu tirei isso aqui. Tipo, tudo bem, sabe? Com pressa, se tu tá confiante, marca e vai. Mas, tu entendeu como é que funciona isso aqui? Tu entendeu como é que... Tu entendeu isso aqui? Tu entendeu isso aqui? Às vezes pode fazer falta. É bom tu compreender alguma coisa, às vezes até além da questão, porque a questão não é exatamente difícil, mas ela é bastante contra-intuitiva. Um cara pode ficar 26/0. Um cara pode ficar, inclusive, 26/2. E o outro tá 0/0. Ou seja, aqui já tiveram... 26 lutas. Na verdade, já tiveram... Botei /2 aqui, não era a ideia. Aqui já tiveram 26 lutas.
Ou seja, tu pode checar, tu pode fazer as bolinhas aqui. Ah, se esse perder duas, esse perder duas, esse perder duas, pode fazer as contas aí. Tu vai ver que tu pode chegar nesse cenário que um cara ganha 26, que um cara ganha 26 e os outros e perde duas. E daí esse cara não lutou nenhuma, que não tem nenhuma regra a respeito disso, que esse cara não pode lutar nenhuma. Daí esse cara vem, se ele ganhar essa, ele é campeão e teve 27 lutas. É isso. Ele é campeão 1/0. Só que tem outro cenário que também é interessante, que ele pode perder duas e ganhar uma. Ele vai ser campeão 1/2. Pelas regras aqui, nada impediria. Provavelmente não é assim que esse torneio funciona, mas aqui não diz. Seria um torneio ridículo, mas funcionaria assim. O cara que mais ganhou não seria o campeão, porque o que importa é tu perder menos, não ganhar mais. Então, basicamente, tu pode chegar no final até nesse cenário. Todo mundo fica 0/3, menos 2 caras. Um cara fica 28/3, o outro fica 1/2, e esse vai ser o campeão. Por que ele vai ser o campeão? Porque só importa o número de derrotas do perdedor, só importa o número de derrotas para ser eliminado. E contanto que tu não perca o mínimo possível, não perca 3, tu já vai ser o campeão. E aqui daria, né, os outros 8 caras com 24 derrotas, 3 derrotas aqui, 2 derrotas aqui, né, mais 5, daria 29 derrotas. E aqui 28 vitórias e uma vitória, daria 29 vitórias, realmente fecha 29 lutas, né? Como tava aqui, né? 29 lutas, 29 vitórias, 29 derrotas. Então, eu pelo menos achei isso bem interessante. Achei bem interessante de entender o que estava acontecendo aqui, entender a contra-intuitividade desse exercício, as possibilidades que ele te dava, inclusive, tipo, a possibilidade do cara ser 1/2 e ser campeão, ficar 1/2 e ser campeão, né? Isso é bastante interessante, pelo menos no meu ver. E essa coisa de compreender campeonatos, os campeonatos caem no Enem de vez em quando, caem em provas um pouquinho mais contextualizadas, né? Pode muito bem cair esse tipo de coisa. Tem a questão dos tenistas no Enem, se eu não me engano, vários anos atrás. Mas tu entender como funciona uma melhora de X, né? Também te ajudaria a entender, a chegar por que tem essa variação, né? Então é isso, valeu.